O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-la no precipício. Jesus, porém, passando no meio dele, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 21 de março, se recorda a morte de São Bento, grande patriarca do Ocidente. Os beneditinos chamam esse dia de o trânsito de nosso pai São Bento, ou seja, a passagem dele dessa vida para outra. A morte de São Bento, conforme ela está descrita no livro dos Diálogos de São Gregório Magno, mostra um pouco aquilo que é a grande santidade desse santo. Vocês sabem que São Bento de Núrcia, chamado Núrcia porque é o lugar onde ele nasceu, na Itália, Norcia, ele dedicou a sua vida ao serviço de Deus. Inicialmente ele foi para Roma para ser educado. Quando a cidade de Roma, tomada pelos bárbaros, começou a ser um ambiente extremamente corrompido, ele então se retirou como eremita, ou seja, como monge sozinho, para um lugarejo chamado Subiaco. E ali ele ficou numa caverna, onde um monge da região, chamado Romano, num cesto enviava para ele um pão para ele poder se alimentar. E muitas vezes, quando o Romano ia lá, descia na caverna o cesto com pão, quando puxava de volta, o pão ainda estava no cesto, ele não tinha comido. E viveu nessa vida ascética com grande santidade, se santificou sozinho, como eremita, ele e Deus, na solidão de Deus. Acontece, porém, que a fama de santidade de São Bento fez com que os monges da região decidissem fazê-lo abade. Não, o senhor vai ter que ensinar para nós o caminho da santidade, né? Pois bem, São Bento, a muito contragosto, aceitou e começou a escrever a sua regra, uma regra de vida na qual os monges deveriam viver. Acontece que aqueles mesmos monges que tinham escolhido São Bento para ser seu abade, para dizer, não, o senhor vai nos ensinar a santidade, quando São Bento começou a apertar e ensinar a santidade, disseram, não, com esse cara aqui não dá. E colocaram veneno na bebida dele, para que ele morresse envenenado. É por isso que muitas imagens de São Bento
São Bento tem um cálice e uma serpente no cálice. Por quê? Porque São Bento, que tudo indica, a tradição, era leigo, nunca foi sacerdote ordenado. São Bento traçou o sinal da cruz no cálice, envenenado, o cálice se quebrou e dele saiu uma serpente, mostrando que aquilo era uma artimanha do demônio para matá-lo. Então a primeira coisa que a gente enxerga e vê da vida de São Bento é que as exigências da santidade, mesmo quando a gente voluntariamente diz, por favor, São Bento, venha cá, nos ensine a ser santo, quando o negócio começa a apertar, a gente quer se revoltar contra Deus. E só esse ensinamento já é importante e suficiente para nós vivermos essa quaresma. Nós estamos aí caminhando para, estamos na metade da quaresma. Seus propósitos que você fez, as penitências, chega nessa altura do campeonato, você começa a dizer, eu exagerei, não, mas não precisa disso tudo, para que isso? Vou colocar veneno no cálice para matar São Bento. Ou seja, você quer deixar de lado os seus bons propósitos. Tudo bem, a não ser que você tenha exagerado muito, o que é coisa rara hoje em dia, o conselho que eu daria para você é que você aceite novamente, mesmo que você tenha caído nos seus propósitos quaresmais, caiu no chão, bate a poeira, sobe na bicicleta outra vez e vamos pedalar. Vamos para a Páscoa, vamos continuar as nossas penitências. São Bento, então, escreveu a sua regra monástica, que sem dúvida nenhuma teve grande importância na própria configuração da civilização ocidental, e caberia aqui um curso inteiro só para explicar a grande influência de São Bento para aquilo que nós somos hoje como civilização ocidental. Mas, como não temos esse tempo, nem é o lugar de fazer isso, é importante nós recordarmos que São Bento, então, fez a sua regra e fez com que os seus monges vivessem uma família. O que é família? Existia na época uma tendência dos monges de procurarem passear por aí e não parar em mosteiro nenhum. Eram os monges chamados de giróvagos, sarabaitas. Eram monges que iam de lugar em lugar, aqui vivia a vida monástica um pouquinho, cansava, pronto, vamos bater perna em outro lugar, e ia, passava para outro mosteiro. Cansou, começou a apertar, enjoou daquele lugar, vamos bater perna em outro lugar, vamos lá. Pois bem, a primeira coisa que São Bento fez foi, na sua regra, estabelecer que a vida monástica é uma vida de família. Tem um pai, tem um abade, abba quer dizer pai, um abade, e que o monge está vinculado àquele mosteiro e àquele abade como uma família. O voto de estabilidade. Aqui uma outra lição para nós. Nós que vivemos na época do descartável, na época em que cansei, quero divórcio, me manda outro marido, me manda outra esposa, cansei, não quero mais esses filhos, esquece que o filho existe, cansei, não quero esses pais, põe os pais no asilo.
dá os filhos para adotar. Cansei, não quero mais esses irmãos. Ora, São Bento mostra que não é possível alcançarmos a santidade sem uma aliança. Você pode não ser casado, como os próprios monges não são casados. A própria palavra monge quer dizer isso, sozinho, monacos, mono quer dizer só, mônacos, monge. O monge, ele é sozinho no sentido de que não é casado, mas São Bento viu que era muito difícil alcançar a santidade do jeito que ele tinha alcançado. Ele alcançou a santidade como eremita, sozinho. Mas acontece que a maior parte das pessoas que tenta ser santo sozinho enlouquece. Então ele viu que é necessário para nós, seres humanos, começarmos o caminho numa família. Uma família, ou seja, o mosteiro dos monges beneditinos, é a vida cenobítica, vida de comunidade, é uma família, onde você tem que perdoar os defeitos daquele irmão insuportável, onde você tem que aceitar a presença daquela pessoa com os seus tiques, com as suas manias, com as suas chatices, onde você tem que viver e conviver, onde você tem que carregar o peso do irmão. Quantas e quantas pessoas acham que vão ser santos sozinhos? A pessoa está na capela, rezando, diante do Santíssimo Sacramento, em êxtase místico, de repente entra alguém, arrasta uma cadeira e faz barulho, e a pessoa ferve de raiva. Eu estava ficando santo aqui, agora veio esse desgraçado me atrapalhar. Não estava ficando santo coisa nenhuma, que era coisa da sua imaginação, e a prova de que você não estava santo é exatamente essa irritação sua. Quando a gente vive com o outro dá nos nervos e mostra o quanto nós precisamos pedir a Deus paciência para carregar o peso do irmão. Portanto, a regra monástica de São Bento insiste muito nesse ser família. E se o cristianismo, se a Igreja Católica tem um futuro, e ela tem, porque as portas do inferno não prevalecerão, é porque a Igreja Católica foi feita para ser família. Nós precisamos constituir estes grupos primários, esses grupos familiares. Não precisa ser sua família de sangue, não precisa ser casado, mas nós precisamos nos unir em pequenas famílias espirituais, onde nós nos importamos uns com os outros, temos alianças uns com os outros, suportamos o peso uns dos outros, nos perdoamos mutuamente, para então crescer na fé, juntos. São Bento, patriarca do Ocidente, é um farol, é um luzeiro, ele nos aponta o caminho. A santa regra de São Bento nos mostra o caminho. Nada de ser monge sarabaíta, ou seja, você é católico e quer ser católico sarabaíta, que quer dizer, esse que anda batendo perna por aí. Eu vou. Não tem problema se você tem dificuldade de horário de missa e você escolhe uma comunidade diferente. Hoje eu posso às 9h30, não posso às 7, depois eu posso às 6 horas, depois não posso às 8, e você escolhe uma comunidade para ir à missa. Mas é importante que você, independente disso, você tenha vínculo com as pessoas. Você precisa ter vínculo, aliança com pessoas. Formem grupos de famílias
que se reúnem para estudar, que se reúnem para conhecer mais profundamente a fé, para verdadeiramente crescer no espírito de oração. É necessário fazer estes grupos. E esses grupos podem ter aquela característica que São Bento traçou na sua regra: oração, trabalho e estudo. Os monges beneditinos, a regra de São Bento, ela é bastante moderada comparado com outras regras. Não faz grandes penitências, por exemplo, de sono, não. Os monges dormem bem, dormem 7, 8 horas. Mas depois, daquilo que sobrou do dia, não é? Aquelas 16 horas que sobraram do dia que você dormiu, você vai dividir em horas de trabalho, horas de oração e hora de estudo. São Bento insiste muito nessa questão do estudo. Por quê? Porque, é claro, ninguém ama o que não conhece. Como é que nós vamos amar a Deus na oração e amar a Deus no irmão, trabalhando, vivendo a vida de comunidade, etc, etc, se nós não conhecemos as coisas? Então façamos essas famílias, esses grupos, façamos essas, vamos usar uma palavra, né? Pequenas comunidades. Essas comunidades, porque é nelas que está a vida da igreja. Tertuliano dizia: unus cristianos, nullus cristianos. Um cristão sozinho não é cristão nenhum. Nós somos cristãos se somos membros de um corpo. O caminho da vida de um eremita é o auge da vida espiritual? Sim, mas isso daí só é atingido por algumas pessoas que têm essa vocação especial. O caminho para nós é o caminho da comunidade, é o caminho desta aliança de compromisso uns com os outros. Alguns dias antes da sua morte, no dia 21 de março, São Bento previu que ele iria morrer. Disse isso para alguns dos seus irmãos, e quando faltavam 6 dias para a sua morte, ele mandou abrir a sua cova. E eles cavaram o túmulo dele. Ele, sabendo que iria morrer, pediu que o levassem então para a capela de São João Batista, que ele tinha erguido em Monte Cassino. E então, segurado por 2 monges, 2 irmãos, ele, sendo sustentado de pé, ergueu a Deus o seu último louvor e morreu assim, morreu de pé. Assim foi o trânsito de nosso Santo Pai São Bento, né? Benedito e Bento é o mesmo nome. São Bento então entrega sua alma a Deus no dia de hoje e deixa este legado para nós, deixando essa lição: como é que nós podemos e devemos perseverar na nossa vida, sobretudo perseverar sendo família espiritual, com grande compromisso de amor, sendo igreja.